Olá, amigos do Face e do YouTube, né? Falamos que o nosso querido Fabrício Queiroz iria sair, né? E logo, agora há pouco, né, o Rodrigo Tudor postou um vídeo, né, confirmando essa minha retórica sobre a prisão injusta do Queiroz, né? Eu sei que metade do país pediu a prisão do Queiroz, né, como punição ao governo Bolsonaro, né? Só que ao invés de vocês punirem o governo, vocês acabam fortalecendo. É coisa que as pessoas ainda não estão explicando no cenário microeconômico, no cenário interno da economia brasileira, né? Então, as pessoas acham que conseguiram uma vitória magnífica contra o Bolsonaro, que depois do Queiroz é um impeachment do Bolsonaro. Só que cada vez mais, né, os místicos, os jornalistas, né, as pessoas influentes vão começar a falar que a prisão do Queiroz foi injusta, né? E recentemente o Rodrigo Tudor, que é conhecido como o vidente das celebridades, veio a público para alertar que claro, é meio óbvio que a prisão do Queiroz é injusta, né? Apesar do país inteiro, né, se voltar contra o Queiroz, perguntar cadê o Queiroz, né? Você culpar um homem só, né, por uma questão criminosa, né, interna do Congresso e de muitos grupos, né, envolvidos aí em corrupção, né? Então, será que Queiroz é o culpado de toda a crise brasileira? Né? Não é uma grande injustiça punir o Queiroz. Se ele fez algo, né, foi ridiculamente pequeno em relação a essa máfia que está por trás do Queiroz, né? Então, punir um homem por todo esse problema de corrupção dentro do governo, né, foi um golpe arquitetado aí para punir o Bolsonaro, mas na verdade saiu o tiro pela culatra, porque vai fortalecer ainda mais o governo, né, e vai imunizar o Bolsonaro. Então a prisão do Queiroz vai mostrar que tem pessoas interessadas, né, em afastar qualquer tipo de acusação contra elas, né? E mais cedo ou mais tarde vocês verão aí, né, grupos serem desarticulados. Então meu canal vem trazendo informações aí precisas, né, que a prisão do Queiroz não vai ficar por isso mesmo não, que ele vai ser solto e se muito demorar preso vai ser 3 meses, entendeu? Antes disso, com certeza ele será solto, né? Então, o país comemora aí a prisão do Queiroz, né? Pelo menos dá um ânimo, né, para a economia, temporariamente, né? Claro, os mercados receberam isso como algo positivo, né? Já que o Queiroz ele participava utopicamente, né, de um esquema de corrupção. Ele não participava desse esquema. Ele apenas foi um garoto de entrega, né? O garoto de entrega dos Bolsonaro, o cara que. O motoboy, mano. O leve trás, né? O escravo, né? E nesse país, né? As pessoas, elas punem os mais fracos. Queiroz, nesse caso, era o mais fraco. Então as pessoas desejam punir aquelas pessoas que não têm como se defender, como o Adélio Bispo, né, como os médiuns espíritas, né? Então quem sai punido nesse país são as pessoas fracas que estão no governo ou que estão em locais estratégicos da sociedade. Então vocês não têm poder para punir banqueiros, não têm
poder para punir políticos, juristas, acadêmicos, né? Mas tem o poder de atacar os mais fracos, como Queiroz, Adélio Bispo, né? Isso aí, com certeza, é vergonhoso, né? Então, você entrar nesse esquema que acaba enganando as pessoas, acaba levando a crer que derrubar um governo é a principal meta para reconstruir a economia, né? E não você conseguir montar políticas públicas, diminuir, né, a questão da corrupção, né, o máximo possível, né, e evitar também impressão de dinheiro, né, em larga escala, como fazem os bancos centrais e etc. Né, algumas medidas desastrosas que destroem a economia, né, a política acompanhada da impressão de dinheiro em demasia, né, misturado com alguns atos de corrupção, né, e uma lavagem de dinheiro, né, e uma lavagem cerebral política, né, que destrói o arcabouço do conhecimento da sociedade civil. Então, o nosso canal traz aqui, né, informações que a gente parece que está louco, mas logo, logo vocês percebem a verdade, né? Estamos aqui para dizer que nos desinscrevemos de 200 canais do YouTube, porque estes não ressoam mais com a nossa energia. Estamos buscando novos canais, novas frequências, né, para a gente nos abastecer cada vez mais de informações, né, de fatos relevantes, de notícias que nos façam ver o futuro, né? Então, dados que possam levar a gente estrategicamente a prever o que ninguém fala, né? Então, o nosso canal aqui sempre traz adiantado, né, algumas informações. Foi o caso do Queiroz, né? Fomos contrário à facada do Bolsonaro, né? Mais uma vez, né, tentaram fortalecer o governo, né? A facada, o Bolsonaro só foi eleito por causa da facada, né? Um presidente levar uma facada em época de eleição, né? Não sou contra o Bolsonaro, eu apoio o Bolsonaro, mas eu achei ridículo aquele teatro, né? E acho que como brasileiro, eu tenho esse direito de falar. Aquela facada foi ridícula, né? E outro fato ridículo agora que foi montado pela oposição, né? Que foi a decisão da prisão do Queiroz, né? Então, em vez de vocês conseguirem derrubar o presidente, vocês reforçam e entregam mais do mesmo, né? Mais reforço à figura presidencial do Bolsonaro. Então, enquanto os jovens revoltosos da oposição, principalmente partidaristas do PT, do PCdoB, enfim, e de outros partidos de esquerda, né, tentam alegar que o Queiroz era o monstruoso, Não, gente, ele só era a pessoa mais fraca mesmo. Só era a pessoa mais viável para você atingir nesse sistema. A verdade é essa. Então as pessoas não atingem os graúdos, atingem os mais fracos e aqueles que são jogados aos leões, aos tigres, aos ursos. E isso é de uma extrema covardia que temos que fazer os opositores juvenis entender que vocês não fazem o que vocês querem, vocês fazem o que é possível fazer. E aqui no meu canal, né, a gente alerta para esses sinais, né, do renascimento, né, de um Brasil cada vez mais justo e cada vez mais
passada limpo, né? E as pessoas acordadas, alertas, despertas sobre políticas reais, não invencionices e politicagens. Então, criaram o Queiroz um monstro, né? Fizeram do Queiroz um monstro nacional, né? Todo mundo procurando o Queiroz, caçando o Queiroz como um criminoso da máfia, um mafioso, né? Enfim, fizeram dele uma figura demoníaca e demonizaram Queiroz, né? Em mídia nacional, uma coisa ridícula, né? E, mais uma vez, o elo mais fraco da corrente, né? Que poderia ser um empregado, poderia ser um motoboy, poderia ser qualquer coisa, o motorista do Flávio Bolsonaro, mano. Quantas pessoas não são motoristas aí de aplicativo, de pronta entrega, o Uber, Eats, né? Motoboys, né? Enfim. Mais uma vez, as pessoas envergonham esse país. Não é o governo que envergonha o país, são as pessoas que envergonham esse país, porque atingem empregados, não atinge os patrões, né? Não sei se os patrões merecem ser atingidos. Não estou aqui dizendo que os patrões mereçam ser atingidos, enfim. Mas estou dizendo que as pessoas sempre agridem o mais fraco, né? A minoria, né? E também não estou dizendo que a minoria necessariamente precisa ser atingida para se modificar algo nesse país. Não é essa ideia que eu quero passar, né? Mas estamos falando de uma realidade, né? Que está sendo colocada à prova aí para todo mundo ver. Então vamos despertar, vamos acordar, né? Tornar um homem um monstro, e ele era um simples motorista, um empregado, né? O empregado sempre é culpado, né? O garçom é culpado, né? Não é o dono do estabelecimento quando uma comida vem estragada. O garçom, o maître, o cozinheiro, né? Quantas cozinheiras nós temos aí vendendo por aplicativos, né? No iFood, no Uber Eats, e até mesmo pessoas que entregam porta a porta sem aplicativos, né? Atingiram aí mais uma vez o elo mais fraco da sociedade, que foi o Queiroz. Então, mais uma vez, nós estamos vendo aí atos animalescos e de pessoas descerebradas, né? De pessoas que foram induzidas propositadamente ao erro. Então, essa manipulação da esquerda, essa manipulação da direita, a torto e a rodo, acabam confundindo o brasileiro e acabam trazendo notícias nem sempre verídicas e envergonhando o Brasil no cenário macroeconômico. Então, vários videntes vão começar a falar a verdade, né? E já vou fazer logo uma previsão aqui, para não dizerem que eu copio canais. Eu vejo um agente da FIFA sendo solto, né? Um agente que ainda está preso aí, vai ser solto, né? Um peixe grande aí que tem pacto com a FIFA, com a CBF, vai ser solto, né? A qualquer momento. Então fica aí a minha previsão, esse peixe grande do futebol, né? Vai ser solto a qualquer momento aí.